Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, terminaremos o livro de Amós nos capítulo 8 e capítulo 9. Daremos início e término da leitura do livro do profeta Abidias no capítulo 1 e daremos início às leituras do livro do profeta Jonas no capítulo 1. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Amós 8. A visão de um cesto de frutas maduras. Eis o que me mostrou o Senhor, vi uma cesta de frutos maduros. Que vês tu, Amós? Perguntou-me ele. Uma cesta de frutos maduros, respondi. Ele replicou, chegou o fim para o meu povo de Israel, não continuarei a perdoá-lo. Naquele dia, os cantos do palácio serão gritos de aflição, oráculo do Senhor Javé, uma multidão de cadáveres, lançados em qualquer parte, silêncio. Ouvi isto, vós que engoles o pobre, e fazeis perecer os humildes da terra. Dizendo, quando passará a lua nova, para vendermos o nosso trigo, e o sábado, para abrirmos os nossos celeiros, diminuindo a medida e aumentando o preço, e falseando a balança para defraudar? Compraremos os infelizes por dinheiro e os pobres por um par de sandálias, venderemos até o refúgio do trigo. O Senhor jurou pelo orgulho de Jacó, não esquecerei jamais nenhum de seus atos. Não, estremecerá a terra por causa disso? Não estará de luto toda a sua população? Todo o solo crescerá como o Nilo, subirá e baixará como o rio do Egito. Acontecerá naquele dia, oráculo do Senhor Javé, que farei o sol se pôr ao meio-dia, e encherei a terra de trevas em pleno dia. Converterei vossas festas em luto, e vossos cânticos em elegias fúnebres. Porei o saco em volta de todos os rins, e a navalha em todas as cabeças, e farei a terra debulhar-se em pranto, como se chora um filho único, e seu porvir será um dia de amargura. Virão dias, oráculo do Senhor Javé, em que enviarei fome sobre a terra, não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Andarão errantes de um mar a outro, vaguearão do norte ao oriente. Naqueles dias, desfalecerão de sede as belas jovens e os moços. Os que juram pelo pecado de Samaria e dizem, pela vida do teu Deus, Dan. E pelo caminho de Bersabeia, estes cairão e não mais se levantarão. Amós 9. Israel será destruído. Vi o Senhor de pé junto do altar, ele me disse, fere o capitel, para que se estremeçam os umbrais, quebra-os por cima das cabeças de todos. Mesmo que desçam à morada dos mortos, minha mão os arrancara de lá. Se esconderem no cimo do Carmelo, eu os irei buscar e os tirarei de lá. Se forem levados cativos pelos inimigos, ordenarei a espada que os mate, terei meus olhos fixos neles para o seu mal, não para o seu bem. O Senhor Javé dos exércitos toca a terra, ela se funde, e todos os seus habitantes ficam de luto, todo o solo cresce como o Nilo, e baixa como o rio do Egito. Aquele que constrói seus aposentos no céu, e firma sobre a terra a abóbada celeste, aquele que convoca as águas do mar, e as derrama sobre a face da terra, Senhor é o seu nome. Acaso não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os cuxitas, oráculo do Senhor, se tirei Israel do Egito, não tirei também os filisteus de Caftor, e os sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Javé estão fixos no reino pecador. Eu o farei desaparecer da face da terra, mas não destruirei completamente a casa de Jacó, oráculo do Senhor. Porque vou dar ordens. Todos os pecadores do meu povo perecerão pela espada, embora digam, não seremos atingidos, não virá sobre nós o mal. A restauração de Israel. Naquele dia, levantarei a cabana arruinada de Davi, repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas, e a reconstruirei como nos dias antigos. Para que herdem o que resta de Édom, e de todas as nações sobre as quais o meu nome foi invocado, oráculo do Senhor,
que executará estas coisas. Eis que vem dias, oráculo do Senhor, em que seguirão de perto o que planta e o que colhe, o que pisa os cachos e o que semeia. Restaurarei então o meu povo de Israel, reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão. Implantá-los-ei no seu solo, e não serão mais arrancados da terra que lhes dei, oráculo do Senhor, teu Deus. Abdias 1. O julgamento de Édom. Visão de Abdias. Eis o que diz o Senhor a respeito de Édom. Eis a mensagem que recebemos do Senhor, e que um mensageiro foi encarregado de levar às nações, de pé. Levantemo-nos contra esse povo, para o combate. Eis que te faço pequeno entre as nações, estarás na extrema abjeção. A soberba do teu coração transviou-te, tu que habitas nas fendas dos rochedos, numa morada inacessível, e dizes no teu coração, quem me faria cair por terra? Ainda que tivesses colocado o teu ninho tão alto como a águia, ou o tivesses posto entre os astros, eu precipitar-te-ia dali, oráculo do Senhor. Se ladrões entrassem em tua casa, ou salteadores noturnos, como foste devastado, eles só levariam aquilo de que necessitam. Como foste revistado, Esaú. Como foram roubados teus tesouros ocultos. Foste expulso até a fronteira por todos os teus aliados. Sim, naquele dia, oráculo do Senhor, farei perecer os sábios de Édom, os homens inteligentes da montanha de Esaú. Também os teus valentes, ó Temã, serão tomados de medo, a fim de que todo homem, no dia da carnificina, seja exterminado da montanha de Esaú. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, estarás coberto de vergonha, e serás aniquilado para sempre. No dia em que lhe fizeste face, quando bárbaros levavam cativo o seu exército, estrangeiros entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu também eras como um deles. Não te alegres com o dia do castigo de teu irmão, no dia do seu infortúnio. Não te alegres com os males dos filhos de Judá, no dia de sua ruína. Não abras a tua boca, para insultar, no dia de seu desastre. Não entres pelas portas, das cidades, de meu povo, no dia da catástrofe. Não contempla-os com alegria os seus males no dia da calamidade. Não deites a mão às suas riquezas no dia da sua desventura. Não te ponhas nas encruzilhadas para matar os fugitivos, e não entregues os sobreviventes no dia da tribulação. Porque o dia do Senhor está próximo para todas as nações, como tiveres feito, assim se fará contigo. Assim como bebestes no meu monte santo, assim beberão as nações sem cessar. Mas sobre o monte Sião estarão os sobreviventes. A casa de Jacó será um fogo e a casa de José uma chama, enquanto a casa de Esaú servirá de restolho que será consumido e devorado por aquelas, nada ficará da casa de Esaú, é o Senhor quem o declara. Os que habitam o sul tomarão a montanha de Esaú, os que habitam a planície conquistaram a terra dos filisteus. Os exércitos de Israel deportados ocuparão as terras dos cananeus até Sarepta, os deportados de Jerusalém e Sefarade possuirão as cidades do sul. Subirão, vitoriosos, o monte Sião para julgarem a montanha de Esaú. Jonas 1. Chamado e fuga de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amitai, nestes termos. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque sua iniquidade chegou até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho, mas na direção de Tarsís, para fugir do Senhor, desceu a Jope, onde encontrou um navio que partia para Tarsís. O Senhor, porém, fez vir sobre o mar um vento impetuoso e levantou no mar uma tempestade tão grande que a embarcação ameaçava espedaçar-se. Aterrorizados, os marinheiros puseram-se a invocar cada qual o seu Deus, e atiraram no mar a carga do navio para aliviarem-no. Entretanto, Jonas tinha descido ao porão do navio e, deitando-se ali, dormia profundamente.
Veio o capitão e o despertou, dorminhoco. Que estás fazendo aqui? Levanta-te e invoca o teu Deus, para ver se ele se lembra talvez de nós e nos livre da morte. Em seguida disseram os marinheiros entre si: Vinde e tiremos a sorte para sabermos quem é a causa deste mal. Lançaram a sorte e esta caiu sobre Jonas. E perguntaram-lhe: Tu, por quem nos acontecem estes males? Dize-nos qual é a tua profissão? De onde vens? A que país e a que raça pertences? Sou hebreu, respondeu ele. Adoro o Senhor, Deus dos céus, que criou o mar e todos os continentes. Ficaram então aqueles homens possuídos de grande temor, e disseram-lhe: Por que fizeste isto? Pois tinham compreendido, pela própria declaração de Jonas, que este fugia para escapar à ordem do Senhor. E disseram-lhe: Que te havemos de fazer para que o mar se acalme em torno de nós? Porque o mar tornava-se cada vez mais ameaçador. Tomai-me, disse Jonas, e lançai-me às águas, e o mar se acalmará. Reconheço que sou eu a causa desta terrível tempestade que vos sobreveio. Os homens remavam para ver se conseguiam ganhar a costa, mas em vão, porque o mar se embravece a cada vez mais contra eles. Então invocaram o Senhor. Senhor, disseram eles, não nos façais perecer por causa da vida deste homem, nem nos torneis responsáveis pela vida deste homem que não nos fez mal algum. Vós, ó Senhor, fizestes como foi do vosso agrado. E, pegando em Jonas, lançaram-no às ondas, e a fúria do mar se acalmou. Tomada de profundo sentimento de temor para com o Senhor, a tripulação ofereceu-lhe um sacrifício, acompanhado de votos. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, terminaremos o livro de Jonas nos capítulos 2, 3 e 4, e daremos início às leituras do profeta Miqueias nos capítulo 1. Paz e bênçãos a todos.